Bom dia família. A gente está muito... Bom dia, obrigado por responder. Eu fico nessa coisa de querer falar, né? Aí você fala, bom dia, e a pessoa, você continua falando. Então vou deixar vocês responderem. Bom dia família. Bom dia. Ei, coisa boa. É um prazer muito grande poder estar aqui em casa. Todas as vezes que eu posso vir aqui, todas as vezes que eu posso estar com o tio Marcos, tia Ivone, ver Marquinhos, Gabi e ver outras pessoas queridas que estão aqui hoje. Eu vi tio Irã em algum lugar e abracei ele. Aí ele, você está muito bonita, Mari. Eu falei, muito obrigado, tio Irã. E é tão gostoso que quando você pode estar em casa, você pode estar em família, é tão bom porque é muito mais do que simplesmente vir e estar em uma igreja, estar num lugar onde você se sente à vontade, né? Um lugar onde é a sua casa, é a sua família. E eu estou muito feliz por estar aqui. Agradeço, tio, pela confiança, pela oportunidade de compartilhar o púlpito, e eu agradeço muito ao Senhor pela honra. Eu tenho 2 amigos aqui meus que eu conheci lá em Dallas. Eu conheci ela, Cíntia, em Dallas, e eles vieram para poder me ver. Quando eu falei assim, tô indo para o Brasil passar Natal, a gente quer ver você, vamos lá, vamos se encontrar. E eu tenho um casal de amigos aqui, a Cíntia e o Tiago. Eu queria que vocês levantassem também, para o pessoal ver vocês. Eles vieram de São Paulo para me ver aqui no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, olha só, nossa vida lá em casa é um pouco assim, corrida, né? Vocês sabem, vida de pastor, né? A gente está sempre na igreja. Então, dia de domingo é tipo assim, a gente tem culto de manhã, vai para casa, almoça, tem um momentozinho pra trocar de roupa, aí tem culto à noite, né? A gente vai nessa. Aí ela, não, Mariana, a gente está com você em tudo. Eu falei, então tá bom demais. Esse tipo de amigo que você quer, né? Tá com você em toda a parada. Amém. A gente está muito feliz, eu estou muito feliz por estar aqui, principalmente por hoje, por ser um culto, que é o último culto do ano, e foi o que a Mari acabou de falar aqui, né? A gente pode levantar as nossas mãos e dizer para Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, né? O ano de 2018 foi um ano de tanta transição, tanta mudança, tanto desafio, porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor foi fiel à nossa casa, à nossa família. O Senhor guardou os nossos, né? E a gente pode vir todo bonitão para a casa de Deus no domingo de manhã para dizer a Ele obrigado. Obrigado pelo favor, obrigado pelo cuidado, pelo livramento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo e a gente vai falar sobre isso, sobre o cuidado e o favor de Deus sobre nós nesse ano de 2018. E a certeza que nós temos de que o favor de Deus vai estar sobre nós no ano de 2019, amém? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 18. Eu vou estar lendo uma versão que é a Nova Bíblia Viva, tá? Se você tem essa versão, excelente. Mas eu estou lendo nessa versão porque essa versão, ela tocou muito o meu coração. E eu gostaria de usar essa versão para a nossa palavra dessa manhã. Eu vou estar lendo do verso 1 ao verso 6. Jeremias 18, do verso 1 ao verso 6. Diz assim, a palavra de Deus. Esta é outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Desça à casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá vou falar com você. Então, fui à casa do oleiro que o Senhor tinha me indicado, mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso, amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro conforme queria. Então o Senhor falou comigo: ó povo de Israel, por acaso não posso fazer com vocês a mesma coisa que o oleiro fez com o barro? Pergunta o Senhor. Como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão na minha mão, ó casa de Israel.
Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa palavra. Senhor, nós agradecemos porque a Tua presença está aqui, como o Senhor todos os dias, Senhor, e nós sentimos a Tua presença. Agradecemos ao Senhor por essa manhã de adoração, por essa manhã que nós podemos estar aqui, nós podemos levantar as nossas mãos e render o nosso coração a Ti, e nós cremos que todas as vezes que nós viemos à Sua casa, todas as vezes que nós estamos aqui, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, e nós estamos abertos para o Senhor nessa manhã. Ministra o nosso coração, fala conosco, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Agradecemos ao Senhor pelo ano de 2018 e estamos prontos para a excelência do Senhor sobre nós, para o ano de 2019, e somos gratos ao Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. É tão interessante pensar que o ano de 2018, ele foi mesmo, né? Um ano de muito desafio, né? Um ano que a gente realmente precisou ter determinação, correr atrás, né? Tipo assim, ir um pouco além, né? Crer um pouco mais. E foi um ano, sim, de muitos desafios, mas foi um ano de muitas vitórias. Foi um ano que a gente viu o favor de Deus, que a gente viu o milagre de Deus, que a gente viu a saída de Deus. Eu experimentei algo, eu estou estudando, estou fazendo meu mestrado em psicologia, muita matéria, muita leitura, e foi chegando no finalzinho do curso, eu precisava ter 35 horas de estágio, e no mês de outubro eu só tinha 8. E aí eu fui falar com a diretora, eu falei: diretora, por favor, eu preciso que a senhora me ajude, porque o lugar onde eu comecei a fazer o estágio não tem as horas que eu preciso, e eu tenho que ter 50 horas até dezembro, e eu estou no final de outubro, e eu não tenho horas, eu só tenho 8 horas. E ela falou assim para mim: isso é preocupante, porque eu acho que você vai falhar. Pelo amor de Deus, não deixa eu falhar. Aí ela falou assim: a gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu fui para casa, eu falei assim: Senhor, tem misericórdia, né? Senhor, pelo menos me dá favor com o diretor, porque ela tinha vindo falar comigo para dizer para mim que a diretora do curso de psicologia disse: a Mariana vai falhar a matéria. Aí eu: Jesus, falei: Senhor, tem misericórdia. Aí fui orar, né? No dia seguinte, fui para a escola. Cheguei lá, vou falar com ela de novo. Agora eu vou de outro jeito. Cheguei lá e falei: diretora, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu estava nesse site, porque o que acontece? Você tem que fazer 50 horas por semestre de estágio. E eu tinha ido a mais de 10 lugares para eu fazer o estágio, e eu não encontrei lugar nenhum. Eu fui até horas, porque esse é o meu último ano de mestrado, e eu precisava ter 100 horas, eu preciso ter 100 horas até o final do curso, mais 50 horas para um semestre, 50 horas para outro. Eu preciso ter um lugar para trabalhar, né, para poder desenvolver. Eu posso começar a trabalhar com vocês aqui? E o diretor falou assim: olha, você vai me desculpar, nós temos menos clientes do que conselheiros, então não tem como, infelizmente, eu não tenho como receber você para trabalhar com a gente aqui. Você procura um outro lugar, e eu tenho como me preparar para receber você em janeiro, não agora em agosto, é muito difícil. Tudo bem. Comecei a procurar outros lugares, fui a mais outros lugares, só encontrei esse lugar, que por sinal fala, e aí, só que no final desse outubro, eu só tinha 8 horas. Aí eu comecei a ficar nervosa, e eu fui para casa e falei assim: Senhor, o Senhor disse para mim que o Senhor ia trazer favor, que o Senhor ia me abençoar, assim como o Senhor fez Josué. A tua palavra diz que José foi abençoado na terra distante. Eu estou numa terra distante, e o Senhor pode liberar a bênção que o Senhor liberou sobre José, sobre a minha vida. E eu fui, né, para a escola no dia seguinte, como eu disse. Aí fui falar de novo com a diretora. Eu falei: diretora, por favor, eu preciso que alguém faça alguma coisa, que eu preciso que a senhora me ajude. Aí ela: eu tive uma ideia, vou falar com o diretor de aconselhamento da faz a obra. Aí ela foi, ligou para ele: Mariana, me dá 2 dias e eu vou te dar essa resposta. Continuei trabalhando, né, no outro lugar que eu estava trabalhando antes. Em 2 dias eu consegui só mais 1 hora. Falei: 9 para 50 tá bom demais. E aí ela chegou para mim e falou assim: Mariana, não só falei com o diretor, mas falei com a diretora do curso.
E ela disse o seguinte, que ela não vai requerer de você 50 horas não, porque ela está vendo o seu esforço. Eu falei para ela do seu esforço. Eu falei para ela que você tentou em outros lugares, que você mostrou o reporte de que você tinha outros lugares, você não conseguiu. E ela falou que ela vai deixar você fazer 35 horas. Janeiro. Olha, mas eu falei com o diretor de aconselhamento e ele falou para você ir lá. Falei, legal, tá bom. Cheguei lá. Quando eu entrei lá, ele veio me receber na porta. Aí ele, Mariana, eu falei com você em agosto. Eu falei, isso, doutor. Aí ele, entra aqui. Aí entrei no escritório dele, sentei. Ele falou assim, eu lembro de ter conversado com você que em agosto a gente não tinha, né, clientes, porque eu tinha menos clientes do que eu tinha conselheiro. Eu disse para você, não tem como. Mas você acredita que algo muito interessante aconteceu? Esse semestre foi o semestre que nós tivemos a maior procura de pessoas aqui no aconselhamento. E agora no trabalho. Glória a Deus! Aleluia! Oh, meu Senhor! Aí, só para poder viver a vitória, fechei o meu semestre com 39 horas. Obrigado, doutora. Obrigado, doutor. Semestre que vem, agora eu tenho mais 65 horas. Mas aí, né? É outro milagre. Um milagre para cada ano. Ai, glória a Deus. E eu queria falar sobre isso, sobre o ano de 2018. A gente teve um ano, sim, de trabalho. A gente teve um ano, sim, de dificuldade. Mas a gente teve um ano que a gente viveu tanto milagre. Eu tenho certeza que, como eu, teve pessoas na sua casa que não tinham saída, ou que tinham uma situação que era muito difícil de resolver, e como um milagre se resolveu, né? Uma resposta que não saía da justiça e saiu, né? Ou então, uma pessoa que ela realmente não tinha emprego, não encontrava emprego, ela estava sim, fazendo a parte dela, correndo atrás, mas milagrosamente, Deus deu para ela um emprego, que foi um emprego muito bom, né? Então, todos nós temos motivos para dizer, Senhor, muito obrigado pelo ano de 2018. No entanto, Deus tem colocado no meu coração muito essa palavra propósito, dirigindo para essa palavra de Jeremias 18. Jeremias 18 fala muito sobre o oleiro, né? A função do oleiro, o propósito do oleiro e a função do vaso que é feito. E eu escrevi aqui. O oleiro, quando a Bíblia diz que ele estava fazendo o vaso, no versículo 4 diz assim, e ele começou a fazer o vaso, e o vaso não saiu da forma como ele queria. E aí ele amassou o barro, e agora fez novamente como ele queria. E Deus, a gente escuta muito nessa palavra, especialmente nesses dias, final do ano, e a gente fala assim, busca o seu propósito, busca o propósito da sua vida, que 2019 seja um ano de muito propósito. Mas a pergunta é, o que é propósito? Propósito é a essência, ou o motivo, a razão pela qual eu e você fomos criados. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da sua vida? Né? E é isso que eu e você, e eu queria muito que você viesse e pensasse comigo, qual é o propósito que Deus criou para eu e você, para o ano de 2019? Depois de que a gente viveu no ano de 2018, o que Deus tem para nós no ano de 2019? O que Deus está preparando para nós no ano de 2019? E eu estava então lendo sobre o significado da palavra propósito, né? O que as pessoas diziam, porque a palavra propósito no dicionário, ela é bem simples, ela diz, essência de tudo. Aí a essência de tudo o quê? Né? E eu comecei a buscar a palavra e, enfim, eu achei um lugar aqui na internet que falava sobre isso, né? A mensagem deles, o blog deles era sobre o que é propósito e vocação. E a frase que eles usam é: propósito é a ciência, ou é a força moral que nós temos de criar a nossa própria existência.
soa profundo, né? Soa forte, poderoso, mas a pergunta é: será que nós sabemos, será que eu e você sabemos o propósito completo, a força completa, o propósito total do porquê eu e você fomos criados? Né? E então o Espírito Santo encheu a minha mente com uma ideia e eu queria compartilhar com você 3 pontos. Eu queria determinar com você 3 pontos. E eu queria que você, eu vou definir esses 3 pontos e eu queria que você pensasse nesses 3 pontos comigo, tá? O primeiro ponto que eu queria estabelecer com você aqui é que tudo criado tem um propósito. A gente está falando sobre isso. Tudo criado tem um propósito e ele tem uma razão para a qual aquela coisa foi feita. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 17. Eu vou esperar um pouquinho mais para você achar, porque ele estava me ajudando a manter a dinâmica, palavra. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses 1, do verso 15 ao verso 17. Diz assim: Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ele existiu antes de que tudo fosse criado e ele é a supremacia sobre a criação. Através dele, ou por ele, Deus criou tudo nos céus e na terra. Ele fez as coisas que se veem e as coisas que não se veem, como tronos, reinos, governos, autoridades do reino que não se vê. Agora o finalzinho do verso 16 diz: tudo foi criado por ele e para ele. Repita isso comigo: tudo foi criado por ele e para ele. Ele existiu antes de tudo e ele mantém tudo junto nas suas mãos. É isso que diz a minha versão. Então, qual é o propósito que eu e você fomos criados? Para a glória de Deus. Esse é o propósito que eu e você, eu e a minha família, você e a sua família, a minha igreja, a sua igreja, nós fomos criados para a glória de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria estabelecer e definir com você. Tudo criado tem um propósito. E nós fomos criados com esse propósito para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. O segundo ponto que eu gostaria de definir com você é que o propósito de tudo criado, ele está diretamente relacionado a uma função a ser exercida. Tem um porquê aquilo foi criado e tem algo útil para o qual aquilo vai ser desenvolvido. E foi interessante quando eu li, e a gente leu juntos aqui, Jeremias 18, que diz assim: e ele criou o vaso, e o vaso não saiu da forma como ele planejou, como ele queria. Então, o oleiro tinha um propósito para o vaso. O oleiro tinha uma razão do porquê criar o vaso. Só que a função do vaso não era a função que ele esperava. E aí ele vai, derrete aquela argila, derrete aquele barro e faz um novo conforme ele queria. Interessante isso. Quando eu li aquela frase, tipo assim, a propósito é nossa ação ativa de definirmos quem nós somos? Não. Nós somos como vasos, nós somos os receptores. Se a gente for colocar a nossa relação com Deus como Criador e o vaso e o oleiro é o ativador, o oleiro é o que faz, o oleiro é o Criador, o oleiro é o artista, o oleiro é a pessoa que conecta, que faz as coisas terem sentido. E nós como vaso, nós somos os recebedores. Eu compro um vaso e eu escolho o que colocar dentro do vaso.
Ou se eu boto água, ou eu boto terra, ou eu boto areia. Mas é o Criador que estabelece o que, enfim, vai ser colocado dentro daquele vaso ali. E eu escrevi aqui: quando o oleiro viu que a sua criação não tinha a função, ou não tinha o propósito, ou não exercia o propósito dentro da função, ele amassa o barro e ele começa de novo. E eu acredito muito, irmãos, que o ano de 2018 foi um ano de desafio, exatamente por isso. Porque no ano de 2018, esses desafios, eles vieram para moldar a gente conforme Deus queria. É claro que passar pelo processo, passar pela dificuldade, passar pelo problema ou pela situação, não é simples. Mas é tão bom a segurança que a gente tem, que eu e você nós temos, de que Deus, Ele está conosco no processo. Que nós não saímos em momento nenhum das mãos de Deus, porque nós estamos passando por um momento de amoldamento, por um momento de refinamento, por um momento de preparação. E eu queria que você dissesse isso para a pessoa que está do seu lado: você em momento nenhum saiu da mão de Deus. Durante o ano de 2018, você em momento nenhum saiu da mão de Deus, galerinha. Em momento nenhum. Sim, as circunstâncias vieram, os problemas vieram, as situações vieram, as dificuldades vieram, sim, mas nós permanecemos na mão do oleiro. Aleluia. E aí, enfim, eu tenho o último ponto que eu gostaria de trabalhar nele. Esse último ponto fala: as formas de Deus nos moldar têm um alvo de apurar o propósito para aperfeiçoar a função. A ideia do oleiro não era destruir o vaso. Ih, não deu certo, lixou, próximo. Deus não faz isso. Ele, quando começa a fazer uma obra na minha e na sua vida, Ele sabe exatamente a plenitude do propósito e da função para a qual Ele está criando eu e você. Ele sabe exatamente o propósito pelo qual Ele está nos moldando, nos formando, dando aquele jeitinho. Eu sei que as mulheres ligam mais para o modelo do vaso do que os homens. Vaso, tudo vaso. Mas mulher não, mulher é diferente. A gente olha a bordinha, olha gente que bordinha, douradinha, lindinha. Minha mãe é assim. Vamos sair para comprar qualquer coisa para casa, tá? Vamos à família, né? Porque lá em casa a gente faz tudo, né? A gente faz tudo em família. Vamos todo mundo para o shopping, vamos todo mundo para a rua, vamos todo mundo para a feira, vamos todo mundo. Que é uma coisa boa, né? Assim, quando chega na hora de comprar, não é comprar qualquer coisa, né, tia? Não é simplesmente entrar e comprar uma calça jeans, não. Tem que ter a marquinha de ouro do lado. Não é qualquer blusa. Tem que ter a bordinha, a rosinha aqui na ponta. Tem que ter o douradinho. Gente, eu gosto muito de comprar bijuteria. Gosto muito de estar sempre, né, cheio de coisa, brinco, cordão, pulseira, né? E não tem essa coisa de você só ir comprar uma bijuteria e sair, não. Tem que ter uma estrelinha, tem que ter uma florzinha, penduricalho. Quem gosta disso, mulheres? Aí, ó, a maioria, quase que deu ola de novo na igreja. É verdade, que a gente gosta dessas coisas. E sabe como é interessante pensar? É que o artista, ele também tem que ser detalhista. Sabe? Então, você que está aqui, que é homem, eu sou homem, eu não gosto de detalhes. Mas você que trabalha, você faz o seu trabalho, o seu emprego, você tem que ser detalhista. O seu chefe está olhando por isso. O seu supervisor está olhando por isso. Né? Então, aqui, eu estava fazendo um pequeno serviço, né, que eu trabalho lá na igreja com o Dr. Michael Murdock. E aqui no Brasil, gente, como que é que você marca os números? Tipo, 20 mil reais. Como que você bota? Você bota vírgula primeiro, não é isso? E o ponto no final. Então, 20,0...
20 pontos. Ó, já mudei minha cabeça americana. Exatamente. Então, vamos voltar. Brasil. No Brasil é 20.000,00. Cheguei lá na igreja. Mariana, faz uma conta aí. E começou a fazer números. Eu fui no ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Quando chegou no final, ele olhou meu relatório. Eu tinha escrito 100 números, tá? 100 coisas, 10 mil, 15 mil, 20 reais, 30 reais, 40, 50. Eu tinha posto 50. Entreguei pra ele, feliz. Doutor. Aí ele olhou pra mim. Que é isso? Aí o que houve? Eu botei os números que o senhor falou. A pontuação está incorreta. Aí eu tive que refazer tudo, que eu não lembrava mais. Onde que era o ponto, onde que era a vírgula. Aí agora tem que trocar. Aí era o quê? Ponto, vírgula. Vírgula, ponto. Vírgula, ponto. Obrigado, gente. Olha, vocês estão aí comigo. Gente, que difícil. Aí que eu comecei a fazer. Quando a pessoa começou a pedir assim, Mariana, escreve aí. Não, escreve você. Eu sei falar. 20,000. Você escreve. Eu falo. Você escreve. Eu falo. Não. Entendeu? Detalhe. Que às vezes, a gente na nossa vida, a gente pensa que não é importante, mas é importante. A gente se conecta com os detalhes. É importante o detalhe. Se você é um supervisor, se você é um diretor no seu trabalho, você precisa de detalhe. Se você é um orientador no seu trabalho, você precisa de detalhe. Se você é um funcionário, se você é um motorista, você precisa de detalhes. Eu vim de Dallas para cá, gente, como as ruazinhas aqui são pequenas. Quem dirige aqui está de parabéns. Olha, meu pai passando assim do lado dos carros, eu assim, Jesus. Aí, se você quiser fazer um zerinho, deu um acidente, tá. Misericórdia, arrependido em nome de Jesus, amém. Mas sabe, é tudo tão pequenininho, é tudo tão minimalista. E se você não tiver detalhe, você causa um problema, você causa, né? Então, Deus é detalhista também. Ele não quer que nada na minha e na sua vida dê errado. Ele não quer que nada na minha e na sua vida seja uma situação para se resolver depois. Ele não quer que nada na minha e na sua vida seja algo que amanhã a gente... Quando Deus trouxe para mim esse ponto, e esse ponto veio na minha cabeça... Quando Deus ele nos prepara, quando Deus ele nos molda, quando Deus ele nos amolda, é porque Ele tem o propósito de aperfeiçoar a nossa função. Então, apurando o nosso propósito, Ele aperfeiçoa a nossa função. E eu tenho 3 pontos finais, que eu gostaria então de deixar esse ponto com você. Quando Deus criou a mim e a você, a sua família, a minha família, Ele tinha na mente dele a noção total do propósito da nossa vida. Salmo 139 diz que antes que a gente fale uma palavra, Ele conhece tudo. Ele conhece desde o nosso cabelo até a planta do nosso pé. Então, hoje aqui, no dia 30 de dezembro, o seu 2019, o propósito do seu 2019 já está pronto diante de Deus. Ele sabe exatamente o que você precisa para o ano de 2019. Ele sabe exatamente com quem você vai se conectar no ano de 2019. Ele sabe exatamente as coisas que você vai vencer no ano de 2019. E Ele vai dar para você a força que você precisa para os desafios de 2019. Aleluia! Porque Ele conhece tudo. Segundo ponto, é a gente nunca esquecer isso. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Então, tudo na sua vida que você for fazer, coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus como primeira instância, como primeiro ponto, como primeiro propósito, como primeiro alvo. E último ponto. 2018 foi um ano de refinamento, foi um ano de preparação, foi um ano de moldar, tocar, ajustar, colocar no lugar, desafiar eu e você.
Para quê? Para que no ano de 2019, o meu e o seu propósito, a minha e a sua função, seja aperfeiçoada. Quando você chegar no ano de 2019 e você passar, talvez, que Deus te guarde a mim e a você, mas se acontecer da gente se deparar com os mesmos desafios que a gente passou no ano de 2018, o que vai acontecer com a gente? Já passei por isso? Eu já sei como resolver isso. Eu já sei como lidar com isso. Eu já sei como trabalhar com isso, porque Deus já me ensinou em 2018. Porque eu sei o caminho de vencer em 2019. Porque eu sei como fazer melhor no ano de 2019. Olha que coisa interessante pensar. Que a gente já teve tanto desafio, tal, pá. E quando a gente vem para a igreja, a gente recebe essas palavras assim, que eu tenho certeza que o pastor Marcos dá para vocês aqui, que ele dá para a gente lá em casa. Você sai da igreja assim, uau, vamos vencer o mundo. Mas vai passando os dias, a gente vai esquecendo. Eu queria muito lembrar você, se você no ano de 2019, você passar por essa sensação de tipo, o ano de 2019, Mariana estava lá, dizendo que o ano de 2019 vai ser uma bênção, o pastor Marcos disse que o ano de 2019 vai ser uma bênção, aí ó, a gente está passando aí, ó. Deixa eu te lembrar uma coisa, o dia que por um momento a dúvida tentar te sondar se o ano de 2019 vai ser bênção ou não, vem para os pastores. Eles estão prontos para orar com você, para lembrar você, para renovar você, animar você de novo. Só que você também é responsável por essa pessoa que está sentada do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Agora olha para a pessoa que está do outro lado. Eu sou responsável por manter você animado. Você é responsável por me manter animado. Isso é reino de Deus. Um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse: esforça-te. Eu creio que o ano de 2019 vai ser uma bênção, porque Deus me preparou no ano de 2018 para isso. Eu creio que o ano de 2019 vai ser um ano de salvação, porque Deus ministrou a minha família no ano de 2018. Eu creio que o ano de 2019 vai ser um ano de portas abertas, porque eu bati, eu pedi e eu orei no ano de 2018. E eu creio que tudo que Deus me prometeu no ano de 2018 vai se cumprir sobre a minha vida no ano de 2019. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês, para fechar agora, 3 versos da Bíblia que ministraram muito o meu coração nesse ano de 2018. E eu orei sobre isso. Eu falei assim: Senhor, eu quero que eles ministrem e que eles continuem ministrando o meu coração no ano de 2019. O primeiro verso é Gálatas 6:9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Diga comigo: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo a colheita virá. Se o quê? Se eu não desistir. É isso que diz a Bíblia. Talvez no ano de 2018 você foi desafiado com experiências, situações, dificuldades que você viveu. Não veja isso como uma coisa ruim. Não. Deus te tornou mais paciente para o ano de 2019. Se você no ano de 2018 você foi desafiado na sua vida financeira, Deus te deu mais flexibilidade para o ano de 2019. Então eu quero muito que você não desista do que Deus te prometeu. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3:20 fala sobre isso. O segundo verso que ministrou muito ao meu coração nesse ano de 2018 foi Salmo 27, versículo 13. Se você quiser abrir, você pode abrir. Salmo 27, olha. Se você quiser abrir o primeiro que eu falei, Gálatas 6:9. O segundo que eu falei agora foi Salmo 27:13. Salmo 27:13 diz assim: e eu verei a bondade do Senhor na terra do vivente.
Então eu quero desafiar você, toda vez no ano de 2019, se você passar por uma dificuldade, se você passar por uma situação difícil, se você passar por uma coisa que tipo assim, só Deus para realmente sair, para te livrar, para te marcar, ou para criar um caminho para você, eu queria que você lembrasse desse versículo. Eu vou viver a bondade do Senhor na terra do vivente. E lembrar isso à sua mente, lembrar isso ao seu coração. E o último verso, que nesse último mês foi o verso que ministrou muito ao meu coração, é Salmo 28:7, que diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, eu confio nele com todo o meu coração e eu sou ajudado. Aleluia! Eu vivi esse verso nesse meu semestre de 2018. Eu confio no Senhor com todo o meu coração e eu sou ajudado. E eu vou cantar a Ele uma nova canção, porque Ele é um milagre, porque Ele é a saída, porque Ele é a resposta. E é assim que Ele vai entrar com a gente no ano de 2019. Aleluia! Aleluia! Porque a gente sabe esse verso, Jeremias 29:11, o que diz? Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos o quê? De paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que desejais. O que eu e você desejamos para o ano de 2019? Um ano de vitória, um ano de conquista, um ano de saída, um ano de milagre, um ano de portas abertas. Levanta sua mão e declare isso: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. O Senhor me preparou no ano de 2018 para 2019. Feliz ano velho, Deus ano velho, feliz ano novo. Meu pai diz uma coisa lá na nossa igreja que é muito legal, e eu ouvi o tio Marcos falando a mesma coisa aqui. Não é o ano de 2019 que traz nada pra gente, não. É a gente que leva para o ano de 2019 a graça, o favor, o milagre de Deus, a palavra de Deus. Deus está dentro de nós. Ele é a força ativa, Ele é a palavra viva dentro de nós. João 1 diz assim: e a palavra se fez carne. O verbo se fez carne. E esse verbo agora mora dentro de nós, através do Espírito Santo. E Jesus disse assim, que tudo que você declarar com a sua boca e você crer com o seu coração, o que vai acontecer? Será feito. Então eu quero animar você, encorajar você para pensar que o ano de 2019, crer que o ano de 2019, declarar que o ano de 2019, profetizar que o ano de 2019 vai ser um ano muito mais excelente do que o ano de 2018. Se você viveu, eu e você, se nós vivemos vitória no ano de 2018, muito mais, no ano de 2019. Se você viveu cura, conquista, saída, muito mais, no ano de 2019. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim, muito mais, no ano de 2019. É isso que Deus tem para nós. E eu queria, você quer orar, tio? Quer orar, Nina? Eu posso orar? Gente, vamos orar. Fica de pé, tio? Gente, vamos ficar de pé? Isso, vamos ficar. Eu gosto de ficar de pé. Igreja viva do Senhor. Eu queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. E nós vamos estar rapidamente. Obrigado. E nós vamos estar rapidamente dando as nossas mãos. Eu queria que a gente estivesse orando pela pessoa que está do nosso lado. E eu queria que você declarasse sobre ela o que você crê que Deus vai fazer na sua vida. Senhor, eu quero casar. Isso, pensou essa pessoa. Senhor, casa mesmo, casa todo mundo. Faça a igreja casada. A igreja casada. E a gente vai liberar esse milagre. Os jovens estão lá em cima e falaram, recebo. Eu ouvi daqui, Senhor, recebo.
Vamos orar. Senhor, muito obrigado, hein, menina da mão. Senhor, muito obrigado por esse ano de 2018. Nós nos posicionamos diante do Senhor, Pai, e dizemos ao Senhor muito obrigado, porque o Senhor nos ajudou até aqui, porque o Senhor foi fiel conosco até aqui, porque o Senhor foi milagroso na nossa vida, porque o Senhor foi a porta da saída da nossa casa. Senhor, se não fosse o Senhor sobre nós, ora diga, Mariana, ora diga a Igreja de Nova Vida. Senhor, mas o Senhor foi o nosso escape, o Senhor foi o nosso milagre, o Senhor foi a nossa saída, o Senhor foi a nossa provisão, o Senhor foi o nosso suprimento, o Senhor foi a nossa cura. Deus, e nós te agradecemos pelo ano de 2018. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas orações do ano de 2019. Nós abençoamos o nosso irmão que está aqui de mão dada conosco. Senhor, em nome de Jesus, que a vida dele seja abundante, que a vida dele seja próspera, que a vida dele, Senhor, seja cheia de milagres. Nós vamos celebrar a alegria do nosso irmão, nós vamos celebrar a vitória do nosso irmão, nós vamos celebrar a conquista do nosso irmão, Deus. E quando nosso irmão precisar de ajuda, ele vai ter a nossa oração, ele vai ter o nosso suporte espiritual, ele vai ter o nosso sorriso, ele vai ter o nosso abraço. Senhor, nós declaramos como igreja, é um ano de portas abertas sobre a Igreja de Nova Vida, é um ano de livramento sobre a Igreja de Nova Vida, é um ano de, oh Deus, de sobrenatural atual sobre a Igreja de Nova Vida. Nós vamos ouvir as notícias. Ei, nós vamos ouvir as boas notícias. Ora, Cassália, do que o Senhor vai fazer nessa igreja, do que o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas. E nós te louvamos pelo milagre, nós te louvamos pelo favor, nós te louvamos pelo poder e te agradecemos pela vida do nosso irmão. Abençoe ele sobrenaturalmente, abençoe também a nossa casa. Senhor, nós oramos também pelo pastor Marcos, pela pastora Ivone. Protege a vida deles, Senhor, protege o casamento deles, ó Deus, protege a Gabi e o Marquinhos, Senhor, guarda a casa deles, protege a família pastoral, protege os pastores da tua casa, protege os ministros da tua casa, que eles sejam, Senhor, protegidos, Senhor, com fogo do Senhor sobre eles, ao redor deles, que os teus anjos sejam enviados para protegê-los, Deus, em nome de Jesus, que não haja ação maligna, Senhor, contra a nossa igreja. Nós somos a igreja do Senhor, e a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão, e nós confirmamos essa palavra. Te agradecemos por essa manhã e por esse tempo, Senhor, na tua presença. Oh Deus, que o Senhor abençoe a nossa casa e a nossa família. Agradecemos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém.